Boa noite. Boa noite todos e todas. Me desculpem aí o grande atraso e problemas técnicos. A gente não está conseguindo transmitir nosso evento no YouTube, então ele vai ser transmitido aqui na sala do Zoom, né, e também no Facebook, né? A partir de amanhã a gente vai poder disponibilizar o debate de hoje também no YouTube, da Rede Favela Sustentável. Então, está começando o debate da Rede Favela Sustentável com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2020. Meu nome é Tereza Williamson e serei a mediadora do nosso debate de hoje. Sou planejadora urbana, fundadora e diretora executiva da Comunidades Catalisadoras, CONCAT, é uma organização que vem atuando junto aos movimentos de favela desde 2000. A CONCAT é a organização que idealizou e hoje faz a gestão da Rede Favela Sustentável, que é a anfitriã do debate de hoje. Agradecemos profundamente a participação dos seguintes candidatos e candidatas que já estão na sala conosco: Clarissa Garotinho, do PROS, Ciro Garcia, do PSTU, Eduardo Bandeira de Mello, da Rede, Fred Luiz, do Novo, Henrique Simonardi, do PCO, Luiz Lima, do PSL, Renata Souza, do PSOL, e Suede Aidar, do PMB. Infelizmente, tivemos cancelamentos de última hora dos candidatos Marcelo Crivella e Eduardo Paes. Apesar de numerosas tentativas, não conseguimos contato com Paulo Messina. Enquanto isso, estamos ainda aguardando a possibilidade de chegada da Benedita da Silva e Marta Rocha aqui na sala. E agora a Luísa nos informou que está no trânsito, talvez não consiga chegar no computador a tempo para participar do debate. Com isso, contamos hoje com a participação, né, de 8 membros, 8 candidatos à Prefeitura do Rio. Sejam todos bem-vindos e sejam bem-vindos também os participantes aqui na sala do Zoom, os internautas assistindo no Facebook também. Encorajamos a todos que tweetem e dialoguem com o evento de hoje, sempre usando a hashtag Debate Favela Sustentável. Antes de começar o debate, farei uma brevíssima apresentação da Rede Favela Sustentável, das regras do nosso debate e da Carta Compromisso, que é a base do nosso evento aqui hoje. Então, estamos aqui hoje com os candidatos mencionados, né? E eu vou falar um pouquinho da Rede Favela Sustentável, que é um projeto que nasceu, na verdade, em 2012, com o filme Favela como Modelo Sustentável, um filme premiado, produzido para Rio+20. A partir desse filme, percebemos a importância de mapear as iniciativas comunitárias na área socioambiental no Rio, e surgiu um mapa em 2017 da Rede Favela Sustentável, e a partir daí fizemos um estudo sobre essa área, quais tipos de projetos existiam, quais fases se encontravam esses projetos de favela, né? E em 2018, de fato, lançamos a rede através de uma série de intercâmbios entre projetos de vanguarda dessa rede. No final de 2018, a gente lançou a rede num grande encontro, que virou um grande encontro anual, que a gente realiza todo ano em novembro, né? Esse aqui foi o primeiro ano, primeiro encontro de todos os membros da rede. Em 2019, a gente continuou com uma série de intercâmbios nos projetos, alguns deles vão fazer perguntas aqui hoje, durante esse segundo bloco do debate, e no final do ano, ao longo do ano, realizamos vários intercâmbios em várias comunidades para conhecer os projetos ativos nesse campo socioambiental, né, sediados nas favelas do Rio. Esse ano, né, no contexto da pandemia, mudou bastante o trabalho. A gente está atuando através de uma série de grupos de trabalho e realizamos 13 aulas públicas no Zoom e também campanhas, como o Apoia um Catador, que foi uma campanha para apoiar os catadores de material reciclável na cidade do Rio, que estavam sofrendo ainda mais com a pandemia, né, do que outros grupos. Então, a gente está ativo tipicamente através dos grupos de trabalho agora, e os 7 temas
da Carta Compromisso, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, são oriundos desses grupos de trabalho, que são geração de renda, hortas e reflorestamento, educação ambiental, memória e cultura, resíduos sólidos, água e esgoto e energia solar. Então, hoje a gente vai realizar o debate em torno dessa Carta Compromisso, tá? Daqui a pouco eu volto a essa tela aqui para mostrar, para falar um pouco mais da carta, mas primeiro eu queria apresentar as regras do nosso debate de hoje, né? Antes de entrar no debate em si, vou compartilhar aqui a agenda e regras básicas. Solicitamos aos candidatos que mantenham o foco propositivo, concentrando suas colocações sobre quais ações irão tomar em prol de um futuro urbano sustentável para o Rio e principalmente suas favelas. E usando a Carta Compromisso, né, que mandada pela rede na semana passada, como base para essa conversa. Não será permitida a troca de ofensas ou desrespeito por candidatos ou pelo público no chat. Buscamos aqui criar um espaço de diálogo em prol de realizar o potencial do Rio, que reconheça a contribuição de todos e todas seus cidadãos. Esse debate não tem estrutura de debate de TV, é um debate propositivo, sendo criado pela Rede Favela Sustentável, né? Mandamos antes para os candidatos as regras, a Carta Compromisso e as perguntas que serão debatidas aqui hoje. Estamos aqui para ouvir propostas. Em relação ao tempo, o evento será dividido em 3 blocos. Para poder atender a todos os candidatos confirmados, dividimos da seguinte forma, né? No bloco 1, que já vai começar, a gente dará a cada candidato 4 minutos de fala para responder à Carta Compromisso, né? Foi enviada na última sexta-feira, ela contém muitos itens, né? Eu vou ler a introdução dela daqui a pouco, antes de começar, mas só para entender que é uma carta longa, de 13 páginas, então a ideia realmente é ouvir de vocês, dos candidatos, o que vocês acharam ao ler a carta, se já tem alguma proposta nesse sentido, se gostaria de incorporar, enfim. A Carta Compromisso ela é dividida nos 7 temas mencionados, agora há pouco pelos grupos de trabalho, né? E contém 21 propostas chaves. Então, o que a gente propõe é isso, né? Se você for eleito, o que você faz? E também tem uma pergunta que eu gostaria de sublinhar aqui nessa introdução, que é a pergunta número 21 da carta. Se você for eleito nos primeiros 100 dias do seu governo, se você marcará um dia de encontro para aprender e desenvolver propostas junto da Rede Favela Sustentável. No bloco 2, a gente vai dar 3 minutos para cada candidato para responder uma pergunta elaborada pela rede. Cada pergunta nesse bloco vai ser lida por um integrante da Rede Favela Sustentável, que vai se apresentar, e tem um foco em um dos 7 eixos que eu acabei de mencionar dos grupos de trabalho. E, finalmente, no bloco 3, cada candidato vai ter pelo menos 1 minuto para colocar suas considerações finais. Dependendo se entram ou não os candidatos que ainda não chegaram na sala, a gente pode dar mais um tempo nesse último momento para cada candidato poder falar com o público. Em todos esses blocos, teremos sorteio para definir a ordem de fala. Cada candidato vai ser avisado por mim no microfone quando faltar 30 segundos, né, para completar a sua fala, mas o microfone será automaticamente cortado ao completar seu tempo de fala. Então, esperamos que cada um possa segurar sua fala dentro do tempo determinado, mas se não, vai poder continuar no próximo bloco, né? E, finalmente, caso algum candidato ofenda ou fale diretamente com outro, enfim, de forma ofensiva e não vai ter um momento de resposta, mas a gente vai, pois isso é contra a regra do debate, a gente vai emitir uma folha amarela na tela por 10 segundos, né? Caso receber esse cartão amarelo, vamos dizer, o candidato terá que passar para outro assunto logo, senão perderá o resto do seu tempo de fala naquele bloco. E não haverá, como eu falei, direito de resposta, porque a gente tem que manter o tempo, né? E queremos garantir o mesmo tempo para todos. Criamos essas regras para garantir o nosso objetivo de hoje, né? O nosso objetivo é a construção de um espaço de diálogo em prol da sustentabilidade e resiliência do Rio de Janeiro, a partir das suas favelas,
Convidamos cada candidato e candidata a voltar seu olhar para essas comunidades como territórios potentes e inspiradores e se comprometer a implementar leis e políticas públicas que estimulem o desenvolvimento sustentável desses territórios a partir do conhecimento e fortalecimento das iniciativas locais já existentes nesses territórios. Agora há pouco eu mostrei um slide com a Carta Compromisso, que pode ser encontrada no site da Rede Favela Sustentável, na íntegra. Eu recomendo que todo o público interaja com a carta, porque ela foi elaborada com muito carinho por 60 membros da Rede Favela Sustentável, representando projetos em 38 favelas cariocas. Então, eu vou ler agora rapidamente parte da introdução da carta, para que todos possam se sintonizar. E aí vamos fazer o primeiro sorteio dos nomes do primeiro candidato a responder nesse primeiro bloco, refletir sobre a carta, reagir à carta, né? Vamos lá. A sociedade carioca tende a ver a favela como um problema intrínseco. Porém, tanto na sua origem, emergindo como solução para a falta de moradia, quanto na sua evolução, respondendo dentro do possível à escassez de políticas públicas através de ações individuais e projetos coletivos locais, a favela não é um problema. A verdade é que as favelas são fábricas de soluções. As favelas do Rio de Janeiro, que abrigam cerca de 24% da população carioca, exibem uma diversidade de qualidades urbanísticas sustentáveis, como moradia a preços acessíveis em toda a malha urbana, densidade sem demasiada verticalidade, foco no pedestre, alto uso de bicicletas, transporte público, uso misto residencial e comercial, arquitetura orgânica adaptada mais facilmente às necessidades dos moradores, alto grau de ação coletiva e redes implicadas de solidariedade, entre outras. As favelas compõem uma grande parte da cidade que tem sido negligenciada historicamente. Seus ativos não são reconhecidos e sua população é sistematicamente estigmatizada. Problema com o microfone, talvez? Enfim, desculpa. Seus ativos não são reconhecidos e sua população é sistematicamente estigmatizada por estar em um território tido como informal e problemático. Porém, dado que o desenvolvimento dessas áreas é necessário e que as favelas já possuem características do urbanismo sustentável, nada mais oportuno do que um novo padrão de desenvolvimento urbano que ultrapasse o modelo atual, que é predatório e especulativo. Ao invés disso, podemos gerar um novo padrão onde favelas se desenvolvem de forma sustentável, tornando-se cada vez mais locais de resiliência, criatividade, solução, através do fortalecimento de iniciativas sustentáveis que já estão se tornando mais comuns nas favelas do Rio, como modelado pela rede. Especialmente nesse momento em que ainda vivemos a pandemia da Covid-19, o olhar para um urbanismo baseado na sabedoria e protagonismo das favelas torna-se essencial. Promover o desenvolvimento sustentável através do reconhecimento das qualidades já existentes nas favelas é promover saúde, qualidade de vida e geração de renda justa e sustentável para a população carioca. É realizar uma cidade com menos valão e mais educação, com menos riscos ambientais e mais cultura. É garantir uma cidade mais justa, inclusiva e segura para todos os cariocas. Então, nessas eleições municipais de 2020, convidamos cada candidato e candidata a voltar seu olhar para esses territórios potentes e inspiradores e se comprometer a implementar leis e políticas públicas que estimulem o desenvolvimento sustentável desses territórios, a partir do conhecimento local e fortalecimento de iniciativas locais já existentes. Como mencionei, essa introdução da carta, a carta contém 21 propostas e 82 subpropostas, né? Cobrindo todos os temas possíveis e trazendo a sabedoria de quem articula e age dentro dos territórios para propor políticas públicas. Então, com isso dito, eu queria lembrar novamente aos internautas que encorajamos a todos que tweetem, divulguem com o evento de hoje, sempre usando a hashtag Debate Favela Sustentável. E agora vamos ao sorteio dos nomes para esse primeiro bloco.
onde os candidatos serão convidados a falar 4 minutos cada um, respondendo essa carta. O que vocês acham? Como é que vocês e seus planos de governo refletem sobre essa proposta da rede? Então, eu tenho aqui uma caixinha transparente e dentro dela tenho imagens dos candidatos presentes aqui na sala. Ok? Eu vou botar aqui dentro e eu vou sortear o primeiro a apresentar. Suede Aidar será a primeira. Então, vamos lá, o primeiro bloco. Candidata, a senhora precisa autorizar a liberação do seu microfone. Oi? Sim. Tá ok? Sim, estamos ouvindo. Pode começar. Olá, boa noite. Boa noite, Tereza, aos nossos internautas. A Clarissa já entrou? Eu acho que não, né? Boa noite, Clarissa, Renata Souza, o Fred, Luiz Lima, o Eduardo Bandeira, o Henrique, Ciro Garcia. Um abraço, Ciro. Boa noite a todos. Sou Suede Aidar, 62 anos de idade, na década de 70, né? Do Maranhão direto para o bairro Pavuna, aqui no Rio de Janeiro. Sou mãe de 3 filhos, avó, e dizer para vocês que, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, na década de 70, a primeira coisa que eu fiz foi organizar um movimento comunitário na minha localidade, e ali criei uma creche que depois doei para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a creche Luiz Carlos Prestes. E, em relação ao tema de hoje, quero agradecer aqui a Rede Favela Sustentável de nos propiciar, né, esse encontro, que, para mim, é de grande importância. E já assinei, quero declarar aqui a Rede Sustentável, que lá no artigo 21, muito não só me interessa, como que de sustentabilidade em favela eu sempre discuti desde a década de 70, sempre realizei, sempre executei e continuo até hoje fazendo as coisas acontecerem. E quando nós falamos do meio ambiente nas favelas, Tereza, quero aqui afirmar que a sustentabilidade da favela, o nordestino, que a maioria que ocupa o território de favelas, como eu, né, ele sempre foi muito criativo, muito inovador, muito econômico com o seu produto, com a sua vida, do seu entorno, tudo que está no seu entorno. E eu comecei o meu trabalho aqui na cidade do Rio de Janeiro, no movimento comunitário, como presidente de associação de moradores. Fui da FAFED, fui da FAMED, de movimentos sindicais, movimentos associativos, cooperativas. Fundei várias cooperativas, inclusive de reciclagem. Enfim, todos esses movimentos nos credencia, movimento de mulheres, federação de mulheres, nos credencia para que o enriquecimento desse debate e a gente ter coragem de assinar esta carta a compromisso nos 100 dias, com certeza sentarei menos de 100 dias e nós vamos pegar aí esta situação após Covid, um pouco danosa, né? Na prefeitura, e nós temos que ter pessoas já como vocês, como a Rede Favela Sustentável,
para fazer parte do nosso conselho. Já fica aqui firmado esse compromisso, né, da Rede de Sustentabilidade, ter assento no Conselho Científico de Governança Cidadã do Partido da Mulher Brasileira, PMB 35. E ainda tinha mais segundo. Foi ótimo, obrigada. Ainda tinha mais segundinho. Tem que obrigada. Agora vamos lá. Segundo candidato. Lembrando que o foco do debate é propositivo, podem colocar suas propostas dentro dessas áreas citadas, né? Vamos lá, quem é o segundo? Opa! Fred Luiz. 4 minutos. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigado à Rede Favelas Sustentáveis pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, né? Ainda mais num ambiente em que os debates estão sendo eliminados pelos meios de comunicação. Essa é uma oportunidade excelente para quem é novo, entrante na política e desconhecido. Boa noite aos demais candidatos aqui presentes. Favelas são uma realidade de muitos anos. Nós vamos debater um assunto crônico que vem sendo muito mal resolvido, e não é de hoje. Estão aqui entre nós, e alguns faltaram, políticos antigos, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, que já tiveram a oportunidade de resolver o problema, ou pelo menos ajudar a resolver, mas apresentaram resultados decepcionantes. E tenho certeza, sem ser dono da bola de cristal, que, mais uma vez, vem sempre propostas que vão dar em nada, porque não existe um genuíno compromisso e verdadeiro. A criatividade e empreendedorismo na cidade do Rio de Janeiro vem muito das favelas. Essas pessoas têm direitos que merecem ser respeitados. Elas não precisam de favores e de falsas promessas que esses políticos tradicionais não se cansam de oferecer. Eu estou aqui para garantir os direitos que começam por saúde, segurança e educação, e não para oferecer favores. Tenho andado muito por favelas e comunidades, e sei que existem experiências e iniciativas de pessoas de lá que merecem ser apoiadas e incentivadas pela prefeitura, como coleta seletiva de lixo, amparo a moradores em situação de rua, cursos profissionalizantes de cabeleireiro, modelos, etc., e atividades de cultura e de esporte. Nós, do Partido Novo, não acreditamos em salvadores da pátria ou mitos. Quem vai salvar o Rio de Janeiro serão os cariocas da gema e os por opção. Para tanto, será necessário fazer uma descentralização de verdade para aproximar as lideranças de moradores e empreendedores das definições de prioridades para o uso de recursos públicos. Teremos gestores qualificados, de preferência moradores da própria região, como os responsáveis em responder e fazer interlocução no local. Estamos aqui para discutir favelas sustentáveis. Assumo desde já, Tereza, o compromisso de receber nos primeiros 100 dias de governo a equipe do Rede Favela Sustentável para debater e aprender as prioridades e ajustes no plano de governo. Mas o primeiro assunto que eu desejo debater é um plano de segurança integrado com os governos federal, estadual e municipal, privilegiando a inteligência e não a violência, para garantir a eficácia de toda e qualquer política pública em qualquer território da cidade. Eu tenho um comprometimento em desburocratizar e dar transparência, não só na questão dos coordenadores de educação, como em qualquer outro assunto, via região administrativa empoderada e funcional. Eu tenho compromisso com saneamento, que é uma vergonha na cidade do Rio de Janeiro, porque os prefeitos, o de agora e os de antes, e esses políticos profissionais que mentem e quando não roubam, deixam roubar, nunca se preocuparam de verdade. A questão da água que volta e meia não está em condições ou não é sequer fornecida. A questão do tratamento de esgoto, onde cabem soluções locais e pequenas, de condomínios, que um dia nós vamos explorar quando a gente tiver o papo, que é vergonhosa na cidade do Rio de Janeiro, que não trata nem 50% do seu esgoto, e é comparável ao país do terceiro mundo. A questão da coleta de resíduos sólidos de lixo,
muito distante das práticas já consolidadas com sucesso mundo afora e executáveis por empreendedores locais. Opa. Oi, Fred, desculpa aí, mas a gente tem que manter o horário, então tem alguém responsável pelo microfone. Eu não sei se deu algum problema com o meu vídeo. Estão conseguindo me ver? Estão me vendo, gente? Ou só me ouvindo? Estamos vendo o Fred. Não, Tereza, a gente não te vê. Hoje congelada. Então, eu vou puxar aqui, aí a gente vai tentar resolver o vídeo, o problema do vídeo, mas eu vou aproveitar aqui para puxar o próximo nome, tá, gente? Eu estou fazendo aqui a chamada. É o Ciro Garcia, é o próximo. Bom, boa noite. Eu queria agradecer à Rede Favela Sustentável a oportunidade de estar fazendo esse debate aqui. Boa noite aos demais candidatos e candidatas e a todos, né, que estão pelas redes sociais acompanhando esse debate. Para nós é muito importante porque nós vivenciamos um processo eleitoral que é bastante antidemocrático, né? Onde, por exemplo, nós do PSTU, pelo fato de não termos alcançado a cláusula de barreira, nós ficamos alijados do horário eleitoral gratuito, né? E alijados do primeiro debate que teve num grande grupo de comunicação, que foi o da Rede Bandeirantes, e ter a possibilidade de estar aqui, inclusive, na presença e a oportunidade de debater com outros candidatos, é de uma importância muito grande para nós e vai no sentido, né, de ampliar a democracia tão restrita desse processo eleitoral, que é determinada, como sempre, pelo poder econômico. Em relação às questões colocadas pela Rede de Favela Sustentável, a própria existência de uma rede de favela sustentável, e não só a rede, mas uma série de outras ONGs que fazem trabalhos, né, de sustentabilidade nas nossas favelas, é a demonstração inequívoca da ausência do poder público, do descompromisso do poder público com uma parcela enorme da nossa cidade e de fundamental importância, porque a esmagadora maioria dos moradores das favelas da nossa cidade são trabalhadores e trabalhadoras que, no seu dia a dia, contribuem para a construção da riqueza da nossa cidade. Então, a própria existência da rede, assim como de outras ONGs, demonstra esse pouco caso, esse desleixo. Nós, do PSTU, nós temos como lema a questão de oferecer uma alternativa socialista para a cidade do Rio de Janeiro. Nós entendemos que são 14 candidatos, mas, do nosso ponto de vista, existem apenas 2 projetos sendo apresentados na nossa cidade. 13 de gestão do capital, com suas nuances, com suas diferenças, e um projeto de ruptura com a gestão do capital e a apresentação de uma alternativa socialista. Nós estamos vivendo uma crise brutal no mundo, que se abriu desde 2008, não conseguiu ser fechada e que foi exacerbada de uma maneira muito contundente com a pandemia. E a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. O vírus pode contagiar todo mundo, mas a letalidade dele se dá principalmente no povo negro que mora nas nossas favelas. Então, não existe perspectiva de saída dessa crise econômica, política e social que estamos vivendo nos marcos desse capitalismo que está. A pandemia tem demonstrado que a única coisa que o capitalismo pode oferecer é a barbárie para a classe trabalhadora. Nós estamos oferecendo uma alternativa de uma gestão socialista onde os ricos paguem pela crise e nós estamos dizendo de onde vamos tirar os recursos. Queremos suspender o pagamento da dívida pública, queremos estabelecer um IPTU progressivo, onde os bairros nobres paguem mais caro, para que a gente possa isentar de IPTU
a população dos bairros de baixa renda, acabar com os incentivos fiscais para os grandes empresários e cobrar as dívidas dos grandes empresários com a própria prefeitura. De posse desses recursos, apoiado em conselhos populares, formado por locais de trabalho, locais de moradia, locais de residência, nós pensamos em estabelecer um plano de obras públicas que, além de atacar a questão do desemprego, que é brutal aqui na nossa cidade, que façam as obras realmente necessárias. E grande parte dessas obras vão ter que ser nas favelas. Opa! Obrigada, Ciro. A gente tem um tempo limitado por candidato por bloco. Depois, no segundo bloco, você pode continuar, tá bom? A sua fala. Então, agora eu vou selecionar... são 4 minutos no primeiro bloco, 3 minutos no segundo bloco. Tá bom? Qualquer dúvida, me procura no chat, tá bom? A gente tem que seguir aqui com a lógica, as regras do evento. Então, vou chamar agora o próximo candidato. Opa! Clarissa Garotinho. 4 minutos. Para responder a carta compromisso da rede. Olá, boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar a Rede Favela Sustentável por organizar esse debate, algo extremamente importante no momento em que a gente está vendo que o sistema trabalha para eleger os seus candidatos. A falta de debate que as emissoras têm cancelado faz mal à democracia, faz mal a você, eleitor, que tem comprometido, né, a sua possibilidade de escolha. Então, nesse sentido, parabéns à Rede Favela Sustentável por promover esse debate. Lamentar aqui a ausência do ex-prefeito Eduardo Paes, réu por corrupção, condenado agora, né, com as contas bloqueadas em 240 milhões de reais. Lamentar aqui a ausência do atual prefeito, que largou a nossa cidade abandonada. Lamentar aqui também a ausência da delegada chefe da Polícia Civil, do Sérgio Cabral, que não viu nada que aconteceu no nosso estado, mas que agora diz que vai abrir a caixa preta. Olha, a eleição é o momento da gente se apresentar e dizer a verdade. A nossa cidade está largada, a nossa cidade está abandonada, e não é diferente nas favelas da nossa cidade. Pelo contrário, é algo que nós precisamos dar uma atenção maior do poder público. Eu não vim aqui para ler discurso escrito por ninguém, como fizeram alguns candidatos. Eu vim aqui para dizer que o Rio de Janeiro precisa de uma nova história e que a gente precisa de coragem para romper com muitas máfias que existem nessa cidade, que a gente precisa de ideias criativas e que a gente precisa de energia para colocar essa cidade para funcionar. Porque o que nos deixa revoltados é pagar muito imposto e ver que nada funciona nessa cidade. Olha, a Rede Favela Sustentável defende na sua carta compromisso eixos muito importantes que abordam, né, desde a educação ambiental, abordam também a questão do saneamento, aborda a questão das hortas comunitárias, aborda a questão da própria cultura, né? E é muito importante a gente debater sobre esses espaços onde a gente vive, para que a gente entenda qual é o caminho que a gente quer construir e que cidade a gente quer. Crise, eu sempre aprendi que as crises elas são sinônimos de oportunidade. O Rio de Janeiro hoje vive uma grande crise e isso nos dá a oportunidade de construir um caminho diferente, não apenas para as favelas do Rio de Janeiro, mas para toda a nossa cidade, que não pode ser apenas um cartão postal bonito para atrair turista, tem que ser uma cidade maravilhosa para quem vive aqui. E é isso que nós queremos defender. Não grandes obras, né? Porque a gente já viu isso na nossa cidade. Grandes obras que endividaram a nossa cidade e não melhoraram a vida de ninguém. A gente quer colocar o básico para funcionar. E a favela precisa de tudo. A favela precisa do básico. Mas nós precisamos entender a favela também como algo que vai gerar oportunidades para a nossa cidade, onde nós temos a maior força de trabalho da nossa cidade, não apenas como um espaço de irregularidades, mas como um espaço que pode promover cultura, que pode promover trabalho, que pode promover desenvolvimento, que significa as favelas do Rio de Janeiro.
tem muita gente boa, a grande maioria trabalhadora, guerreira, que trabalha para sobreviver todos os dias nessa cidade onde a gente realmente vê que viver no Rio de Janeiro hoje é a arte de sobreviver todos os dias. Eu estou aqui aberta para a gente discutir a questão das cooperativas, a questão da formação de trabalho e renda, a questão da energia solar, coisas que parecem distantes da realidade, mas que não são temas do futuro, são temas que a gente tem que trazer para o presente, que a gente tem que trazer para a administração pública, porque são esses temas que vão fazer a gente construir uma nova história para a nossa cidade. Obrigada, candidata. Então, lembrando que a gente está, para quem chegou, os internautas que chegaram no meio desse primeiro bloco, o foco é respostas para a Carta Compromisso, que foi enviada aos candidatos na última sexta-feira, uma carta que foi escrita por 60 integrantes da Rede Favela Sustentável, de 38 comunidades, projetos socioambientais em favelas do Rio, e que a gente está buscando promover um debate propositivo em torno das soluções que podem ser trazidas pela sua gestão, né, com base nessas propostas lidas pelos candidatos, né? A gente vai aproveitar para divulgar a Carta Compromisso agora pelas redes sociais, nos vários canais, para quem está acompanhando poder ler a carta. Agora eu vou selecionar o próximo candidato, Luiz Lima. 4 minutos. Oi, está aberto, Tereza? Ótimo. Tereza, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a Rede Favela Sustentável pela oportunidade do debate. O Ciro Garcia, ele foi muito assertivo, o regime democrático, e eu acredito nisso, nós temos que dar igualdade de competição. Eu sou um atleta olímpico e ninguém pode largar na frente ou atrás, né? Todos têm que largar juntinhos para a democracia. Felizmente, eu tenho espaço na TV, essa é a regra, mas eu gostaria, sim, Ciro, de ver todos com o mesmo espaço de TV. A democracia ficaria muito mais justa, não tenho dúvida disso. Tereza, assumo o compromisso de estar com você, parabenizo a sua iniciativa de há 20 anos de estar lutando por uma cidade melhor, mas eu gostaria de parabenizar o Sled, a Clarissa, o Fred, a Renata, o Ciro, o Henrique, ao Bandeira de Melo por estar presente. Tereza, eu li a carta aqui de compromisso e eu vou destacar alguns pontos. O primeiro deles, se você tem no seu governo secretarias fazendo uma política partidária, é muito difícil de dar certo. O meu compromisso e a liberdade que me foi dada foi de ter pessoas técnicas. A gente vai entrar nas comunidades, que você citou muito bem, com 1,5 milhão de habitantes. Nós temos 7 milhões de habitantes na nossa cidade. Nós temos um percentual de cariocas vivendo em condição desumana, em condição desigual. Uma criança que hoje nasce na favela, ela tem que receber muito amor, porque ela já tem dificuldade, ela tem obstáculos que uma criança que vive fora da favela não tem. Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente e demais secretarias que vão fazer o programa, elas têm que estar alinhadas, tem que ser um programa político de Estado e não um programa político partidário. Destaquei alguns pontos aqui na carta também, geração de renda, o cooperativismo. A prefeitura ela tem que incentivar, financiar, treinar pessoas que vão fazer reciclagem de lixo, pessoas que vão desenvolver trabalhos ambientais, geração de energia, que já acontece em algumas comunidades, se não me engano, no Morro da Babilônia, com 30 casas. Isso super positivo e a gente tem o dever de desenvolver. Educação ambiental nas escolas, nada melhor do que a gente ensinar as crianças e fazer com que elas tenham vontade e a percepção que o ambiente que ela vive vai fazer e vai trazer qualidade de vida para ela. Água e esgoto. Eu votei a favor do marco do saneamento básico, eu sou um deputado federal, e estive na Câmara dos Deputados e votamos a favor até 2033. Temos que ter 90% das casas com rede de esgoto, mas é preciso ter urbanização nas favelas. Nós temos corredores e que hoje é inviável você fazer uma rede de esgoto em determinadas comunidades e nós temos que trazer uma habitação digna para essas pessoas. Eu incluí aqui, Tereza, memória e cultura, que tá dentro. Eu incluí o esporte.
Porque esporte e cultura são pilares da educação. Esporte, futebol e samba, por exemplo, na nossa cidade, é histórico, é o que a gente faz de melhor. Samba e carnaval são manifestações culturais e que dão orgulho para o cidadão que vive nas comunidades. Destaquei outros pontos aqui do lixo sustentável. Hoje, nós temos 7 pontos de coleta no nosso município. Gastamos R$600 mil por dia de transporte desses pontos para a Seropédica. Se a gente tivesse 52 pontos, que está no meu plano de governo de coleta de lixo, aliado nas comunidades, dando emprego, fazendo reciclagem, fazendo lixo orgânico e também distribuindo para as nossas usinas de produção de energia, como acontece em Singapura, Portugal e Espanha, não teríamos 218 milhões de gastos só com transporte, ainda geraríamos energia para o nosso município. Tereza, eu sou um atleta olímpico de natação, visitei mais de 50 países ao longo da minha vida, tenho a humildade de sempre aprender e eu quero contar muito com você e com a sua equipe para vocês me ensinarem e fazerem do meu governo melhor e mais eficaz, porque a experiência que você tem e toda a comunidade tem, aliada com a vontade de fazer e da competência e da tecnicidade dessas secretarias envolvidas, eu tenho certeza que a gente pode fazer uma rede de favelas sustentável, mas uma cidade toda sustentável. É importante. Opa, candidato, sinto muito, ultrapassou os 4 minutos, mas vamos agora passar para o próximo e aí depois, no próximo bloco, se quiser, você pode continuar nessa linha, tá? Então, agora eu vou chamar o próximo candidato, vai ser Renata Souza. 4 minutos para responder a carta compromisso. Bom, obrigada, Tereza. Boa noite a todos aqueles e aquelas que compõem a Rede Favela Sustentabilidade. Super importante a CONCAT também nesse processo de construção de favela enquanto cidade. Então, quero deixar aqui já de antemão o meu compromisso com todos os itens colocados na carta apresentada pela Rede Favela Sustentável, justamente porque eu sei bem o que representa viver na favela, né? Eu sou cria da favela da Maré e, nesse sentido, a gente sabe o quanto que a favela precisa ser reconhecida como cidade. Favela é cidade. Nesse sentido, a gente tem um programa que vai de acordo com o que apresentou na carta da Rede Favela Sustentável, justamente reconhecendo as potencialidades da favela e não criminalizando ela, como fez e faz muitos dos candidatos que estão hoje à frente da prefeitura e que estão tentando voltar para a prefeitura. Então, a ausência aqui dos ex-prefeitos significa porque eles nunca tiveram presentes na favela e na periferia, nunca levaram a favela e a periferia como prioridade das suas políticas. Pelo contrário, abandonou a própria sorte. Então, é uma ausência que demonstra também a sua ausência de política pública para esses lugares tão fundamentais para a nossa cidade. Então, favela, enquanto cidade, é solidariedade, é saúde, é qualidade de vida. É também uma favela que se entende nessa cidade como uma estrutura que deve, sim, superar as desigualdades sociais que virou política pública na nossa cidade. Quando a gente pensa na construção daqueles e daquelas que vivem na cidade, na construção de possibilidade de vida digna, por óbvio, a gente encarna a possibilidade de trabalhar o saneamento básico como uma estrutura fundamental. Afinal de contas, é esse saneamento que também é prevenção em saúde pública. E, nesse sentido, a gente tem um plano de saneamento ambiental que vai levar em conta também a potencialidade de emprego dentro da favela e da periferia. E, nesse sentido, vamos gerar renda para aqueles e para aquelas que vivem nas favelas justamente com obras estruturais de saneamento básico. Isso não é qualquer coisa, isso é necessidade, isso é garantia de vida e dignidade humana. A gente tem na Rocinha, na Maré, enfim, surtos de tuberculose que vêm justamente de moradias indignas, de moradias que não são olhadas do ponto de vista da qualificação. Para isso, também a gente tem no nosso projeto a qualificação técnica desses espaços de moradias populares construídas na favela. Não à toa, né, gente? A gente vive um momento de pandemia e quando a gente olha o retrato daqueles e daquelas que morreram no momento da pandemia, é exatamente
aqueles onde a desigualdade social está colocada de maneira concreta. 80% das mais de 11 mil pessoas que morreram na cidade do Rio de Janeiro morreram justamente na Zona Norte e na Zona Oeste, onde tem as maiores favelas da nossa cidade, seja a Favela da Maré, Alemão, Jacaré, Jacarezinho, Manguinhos, foram pontos centrais onde a pandemia mais matou. E quando a gente olha para a Zona Oeste, Campo Grande, Curicica, Santa Cruz, também sofreu concretamente. Isso demonstra, gente, que não só a pandemia mata, o que mata é a desigualdade e a corrupção que foi colocada no governo do Rio de Janeiro por todos aqueles que são amigos do Cabral, do Pisciani, do Pezão, do Garotinho, enfim, todos esses que dominaram o Rio de Janeiro de maneira muito concreta, com máfias na saúde, na educação, com máfias no transporte público, e só nós, do PSOL, temos coragem de enfrentar essas máfias. A gente luta pela favela, para a favela poder respirar com dignidade. Renata Souza, 50. Obrigada, Renata. Agora vamos para o próximo. Faltam 2 candidatos nesse primeiro bloco, 4 minutos cada um, respondendo a carta compromisso da rede, né? A proposta aqui é que a gente concentre nas propostas para os próximos 4 anos, se cada um for eleito, o que de fato você vai fazer em prol da realização de um urbanismo sustentável com base nas qualidades das favelas do Rio. Agora chamo Eduardo Bandeira de Mello. 4 minutos, candidato. Boa noite, Tereza. Boa noite aos demais candidatos. Boa noite a todos que estão aqui compartilhando essa tela conosco e minhas saudações aos que vão ver o debate depois nas redes sociais. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje assinando essa carta compromisso, né, porque ela trata de assuntos que são muito caros a mim e que não são novidade para mim. Durante muito tempo, eu militei lá no BNDES. No BNDES, eu chefiei o Departamento de Operações Sociais, chefiei o Departamento de Meio Ambiente, chefiei o Departamento de Saneamento e o Departamento de Apoio aos Municípios. Então, tudo que está aqui na carta é coisa assim que eu gosto muito, né? Agora, muito mais do que a carta compromisso, né, eu gostaria assim, de deixar muito claro, né, a admiração que eu tenho pelo trabalho da Rede Favela Sustentabilidade. O que a rede está propondo, né, como vetor de solução para os problemas das favelas do Rio é o que nós estamos preconizando para a cidade como um todo. Então, o Rio vai superar a decadência dando exemplo de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e redução de desigualdades. O Rio vai ser a capital mundial do meio ambiente. E, muito mais do que aceitar o convite, né, para essa reunião dos 100 dias, eu proponho que a gente tenha reuniões periódicas. Eu quero que esse documento seja uma referência para a nossa administração. Eu quero ter um relacionamento estreito com a rede Favela Sustentável. E nesse documento, nessa carta, tem alguns pontos que eu gostaria de destacar. Não vai dar para destacar todos, né, porque só tem 4 minutos, mas eu gostaria, por exemplo, de falar da energia solar. A energia solar, toda geração distribuída já é um sinal assim, de eficiência, né? E energia solar talvez seja a fonte mais nobre, né, de mais importância, sem prejuízo das outras. E o Rio tem que ser um exemplo de cidade em que essas questões sejam tratadas com seriedade e com prioridade. O trabalho que foi feito, que está sendo feito no Morro da Babilônia é exemplar. É a Revolução Solar. A Revolução Solar é uma iniciativa que é conjunta entre os moradores da Babilônia e a UFRJ. Então, essa iniciativa não só merece todas as homenagens, como ela pode também ser replicada em outras comunidades e replicada dentro da própria Babilônia também em outros prédios, em prédios públicos, em escolas, em postos de saúde. A gente pode, inclusive, incluir projetos de eficiência energética, que se pagam pela economia obtida. A prefeitura, nesse caso, vai ser parceira, vai ajudar no que for preciso, inclusive na obtenção
de financiamento, né? O BNDES opera o Fundo Clima e pode financiar projetos de energia solar. Então, eu não vou falar das outras, porque o tempo vai acabar, mas, em resumo, assim, eu gostaria de dar parabéns assim, à Rede Favela Sustentável, né, e dizer que nós estamos juntos nessa empreitada. Afinal de contas, nós também somos rede, nós também somos sustentabilidade, né? E, embora não esteja no nome, eu acho que o compromisso com a justiça social nos permite também dizer que nós somos favela. Quando o Flamengo ganha, o que a gente canta? Festa na favela. Então, um grande abraço a todos, boa noite, muito obrigado. Obrigada, candidato. Agora, por último, temos o Henrique Simonardi. 4 minutos, Henrique, para você responder a carta compromisso da Rede Favela Sustentável. Beleza, eu vou botar aqui meu timer. Eu queria só saber se vocês estão me ouvindo, porque eu troquei de dispositivo aqui. Bom, beleza. Bom, primeiramente, eu queria agradecer aqui a oportunidade, né, democrática de participar desse debate. Como acho que o companheiro Ciro falou mais cedo, a gente está em uma das eleições mais antidemocráticas que a gente tem visto. O PCO ficou de fora aí da propaganda eleitoral, e essa aqui é uma oportunidade da gente apresentar nossas propostas, nossas reivindicações e nosso programa de luta, né? Sobre a carta compromisso, né, eu gostaria de ressaltar que a essência da carta, ela diz muito com o programa que o pessoal aprovou aí no seu congresso eleitoral, né, de maneira democrática entre o partido para as eleições, que é o seguinte, é a iniciativa dos trabalhadores e a organização dos trabalhadores, né, em meio ao abandono do Estado, né, a uma política completamente hostil por parte da burguesia, por parte aí do governo Bolsonaro. Os trabalhadores têm que, para sobreviver, tomar aí suas próprias iniciativas, se organizar, né, e lutar pela sua sobrevivência. Então, nesse momento, é uma questão de ressaltar que o caminho é esse. A defesa o que o pessoal defende nesse momento para as eleições não é um plano mirabolante, né, de administração do Estado, o Estado que é o Rio de Janeiro, né, o município do Rio de Janeiro, que está no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, num contexto de completa pandemia, de ataque aí da extrema-direita, e dizer que tudo num passe de mágica vai se resolver. Muito pelo contrário, a gente propõe justamente isso que diz na Carta Compromisso, uma organização dos trabalhadores, os trabalhadores, através dessa organização, desse diálogo, que se administrem o Estado, né, do Rio de Janeiro, a gente vê a capacidade, né, o município do Rio de Janeiro, perdão, e o Brasil, a gente vê essa capacidade, essa iniciativa dos trabalhadores de se organizarem, de se defenderem e de administrarem bem o seu espaço. Então, a gente vê que tem vários pontos em comuns, né? Por exemplo, a questão das hortas, da sustentabilidade, passa pelo programa que o PCO, inclusive, é o único que defende nesse momento, que é a questão da reforma agrária. A questão da renda, da questão da economia, passa pela questão da estatização, passa pela questão da inclusão das comunidades na gestão do Estado, né? E dos trabalhadores através da administração desses bairros. Não adianta a gente chegar aqui, e a gente tem aqui vários partidos que estão no governo e que têm aliança com o governo Bolsonaro, que vão prometer Deus e o mundo aqui, dizendo que, em época de eleição, né, dizendo que vão respeitar, vão fazer assim, vão fazer assado, a sustentabilidade é a coisa mais importante do mundo, o trabalhador é o mais importante do mundo, mas estão de acordo com o governo Bolsonaro, que está massacrando a população a golpe de machado. Então, o nosso programa aqui, a nossa proposta, é exatamente essa que defende o plano, né, que é organizar os trabalhadores, envolver os trabalhadores e partir para a ação prática. É assim que o trabalhador consegue organizar, consegue tomar conta do Estado e consegue defender os seus interesses, né, que são os opostos, aí, interesses completamente opostos aos interesses do governo Bolsonaro, os interesses da burguesia nesse momento, né? E, por último, falar que não pode passar batido aqui, que a gente está em meio a uma pandemia, e o momento nessa pandemia não é da gente esquecer os trabalhadores, esquecer as comunidades, mas pelo contrário, é ir nas comunidades, é organizar esses conselhos, organizar os trabalhadores para pressionar o poder público, né, para pressionar as prefeituras, pressionar o Estado, para que as suas reivindicações básicas sejam atendidas, seja o saneamento básico, seja a educação, seja a questão da renda, do trabalho, né, somente através, como defende o programa, né, da organização dos trabalhadores, que a gente vai conseguir implementar, que os trabalhadores vão conseguir qualquer coisa. Então, é isso que defende o PCO. Acho que faltam 5 segundos. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada a todos e todas. Estou colocando aqui nessa segunda jarra as perguntas do segundo bloco, tá? Para a gente dar início ao segundo bloco do debate da Rede Favela Sustentável junto aos candidatos e candidatas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesse bloco, eu vou chamar tanto os candidatos quanto as perguntas que vão ser feitas por membros da Rede Favela Sustentável, que estão aqui na sala do Zoom conosco. Eles vão se apresentar rapidamente e vão ler as suas perguntas, né? A gente espera poder compartilhar a pergunta aqui na tela também, se a tecnologia nos permitir. Então, vamos lá. Primeiro candidato. E para essa resposta vai ter 3 minutos, ok? Primeiro vai ser o Ciro Garcia, respondendo a pergunta a ser colocada pela Emília Maria de Souza, da Associação de Moradores do Horto, né, sobre a questão da memória e cultura. Alô? Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Boa noite a todos. Meu nome é Emília Maria de Souza. Eu estou, no momento, vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos do Horto e faço parte da Rede Favela Sustentável. E a minha pergunta, candidata, é a seguinte. Não é mistério que a grande maioria dos elementos valorizados da cultura carioca, seja por nós mesmos, por turistas ou pelo mundo, são nascidos, cultivados ou preservados nas nossas favelas. Reconhecendo que quem deve estar na condução integral de projetos da memória e cultura são as pessoas às quais a memória e cultura pertence, de que forma você propõe reconhecer, promover, fortalecer e garantir a continuidade de projetos de cultura e memória das favelas, quilombos e periferias da cidade? Ok? Bom, eu não tive tempo de ir na outra, né? Perdi no controle do tempo. Eu queria só deixar claro, né, que eu queria deixar claro que nós nos comprometemos a assinar a Carta Compromisso da Rede e, como eu falei, né, existe uma série de questões que estão diretamente relacionadas aí, quando eu estava falando do plano de obras públicas, aproveitar a mão de obra das próprias favelas para também retirar, né, moradores de área de risco e construir casas na própria comunidade para que eles não percam os laços culturais, mas eu vou desenvolver isso talvez em algum outro momento. Em relação à pergunta feita especificamente pela companheira, nós temos que estabelecer linhas de apoio à cultura que chegue na ponta, né? Hoje, lamentavelmente, a cultura passa por um crivo que é a questão da lei de incentivo fiscal. Então, existe um processo de privatização da cultura. E isso acaba acontecendo, que os financiamentos vão para os artistas consagrados, para os projetos já que têm conhecimento, e na ponta, né, onde as pessoas estão iniciando a sua caminhada e tem a necessidade, inclusive, de se envolver em projetos para desenvolver sua criatividade, abrir horizontes, né, de oportunidades, isso não chega. Então, nós temos que garantir, e isso passa não só pela questão das manifestações culturais citadas pela companheira, mas a própria questão, por exemplo, acabar com a criminalização em relação ao funk da nossa cidade, que é uma manifestação cultural vigorosa da juventude das nossas favelas e que é discriminada, né, pelos poderes públicos. Nós temos que a questão própria do samba, que grande parte dele vem das favelas, o carnaval tem que ter o apoio da prefeitura, porque, além de tudo, não é só os 4 dias de folia, são o ano inteiro nos barracões, e não é só o desfile especial e o acesso, é também a Intendente Magalhães, mas promover uma construção, revitalizar, né,
os pontos culturais do município que estão completamente abandonados, as lonas culturais, uma série de projetos que além de ser revitalizados esses que estão abandonados, tem que ser fomentados outros nas próprias favelas, nas próprias comunidades, né? Que é um centro efervescente de criação e de participação enorme. E hoje, lamentavelmente, o que tem para essa nossa juventude nas favelas... Opa, obrigada, Ciro. Eu acho que ultrapassou os 3 minutos. Eu acho que ultrapassou os 3 minutos, gente. Sou só eu. Tá. Temos esse limite de tempo, infelizmente, e afeta todos igual. Sinto muito. Realidade. Vamos lá. Agora o próximo a falar nesse segundo bloco, responder pergunta feita por um membro da Rede Favela Sustentável, será o Fred Luiz, ok? Terá 3 minutos para responder a pergunta ser feita pela Valdirene Militão, do projeto Ricardo Barriga na Maré. Valdirene. Boa noite, meu nome é Valdirene Militão, sou moradora da Roquete Pinto, faço parte da Maré, né? Uma das 16 favelas. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta. Quais são as suas propostas de fomento para o empreendedorismo sustentável e justo nas favelas? O que você traz em seu plano de governo para fomentar a economia solidária nas favelas, levando em consideração, além dos empreendedores, as cooperativas, os pequenos produtores manuais e os microempreendedores nas favelas? Muito obrigado pela pergunta. Eu, como membro do Partido Novo, nós somos super apoiadores do empreendedorismo. Nós entendemos que todo o apoio em termos de descomplicação, apoio, simplificação, preparação, junto com todos os entes que já atuam, a Prefeitura deve participar muito, descomplicando, destravando, para que a iniciativa desses empreendedores, dos verdadeiros empreendedores, eu tenho tido a oportunidade de verificar isso em vários lugares e até chamo a atenção aqui para a coleta seletiva de lixo. Eu vi uma experiência muito legal lá na Vila Cruzeiro, feita lá pelo Porquinho, que pegou um terreno que estava cheio de lixo, horroroso, e ele organizou aquilo, conseguiu que os contêineres da Conlurb fossem colocados ali, combinou com o pessoal ali local de já trazer o lixo pré-selecionado na medida do possível. Ali ele ainda não tem o tratamento do lixo orgânico, ele coloca o lixo orgânico nesses contêineres da Conlurb. O que ele conseguiu? Conseguiu gerar renda, conseguiu acabar com aquele lixão e também vai conseguir reduzir o custo da Conlurb. Eu vejo isso como uma baita de uma oportunidade, uma iniciativa dali. A prefeitura tem que entrar para apoiar e não para criar caso para esses pequenos e microempreendedores. É isso que nós vemos, um apoio. A favela é fonte, como já citei aqui, de criatividade, desenvolvimento, de empreendedorismo. Tem muita coisa legal e que o poder público, ao invés de entrar lá para complicar, tem que entrar para facilitar, apoiar e incentivar. Essa é a minha visão. Opa, obrigada, Fred. Vamos, então, encaminhar para a próxima pergunta. Candidato, a responder a candidata é Suede Aidar, e a pergunta a ser colocada vai ser uma pergunta sobre segurança alimentar, colocada pela Rosana Mendes, do Harmonicanto, um projeto no Cantagalo. Rosana. Oi, boa noite. Meu nome é Rosana, eu sou moradora do Cantagalo, a gente representa aqui PPG, Pavão Pavãozinho Cantagalo, e sou coordenadora da Associação Harmonicanto Música e Cidadania. A minha pergunta é: diversas cidades no Brasil atuam em parceria com pequenos produtores locais para viabilizar a distribuição e o acesso aos alimentos orgânicos ou agroecológicos para alunos da rede pública de ensino. Nas favelas, nem sempre há fácil e econômico acesso ao alimento orgânico
ou agroecológico, ou então a conexão entre os produtores e consumidores é falha. O que você propõe para garantir e promover a segurança alimentar da população de favela? A minha internet caiu. Deu para ouvir ou minha internet caiu? Obrigada, Rosana. Deu certo, a gente te ouviu. Eu acho que é o vídeo que às vezes é falho depois de uma apresentação. Beleza. Então, Suede. Beleza, é isso aí, vamos lá. Conseguiu? Isso. Boa noite, Rosana. É um prazer estar te respondendo e trazendo aí o nosso compromisso, a importância desse debate, a questão da segurança alimentar nas favelas está no nosso programa de governo, nós vamos fazer, executar, realizar. Rosana, quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei, tive sempre essa preocupação da questão da segurança alimentar em nossas comunidades. Quando nós tratamos da segurança alimentar, nós tratamos desde a horta, da horta comunitária, desde os anos 70, que eu sempre fui muito ativa na preocupação da organização associativa, das cooperativas, e só assim é que dá certo. No meu governo, a prefeitura irá fomentar recursos, né, para que as comunidades, através das suas cooperativas, das associações de moradores, através das ONGs, também que já fazem um trabalho maravilhoso dentro das comunidades, junto com a prefeitura, se organize e ali crie um banco alimentar. O que é esse banco alimentar? O que se produz com qualidade aqui na comunidade, pela comunidade, será consumido pela própria comunidade ou até pelas redes públicas municipais, pelas nossas escolas, principalmente pelas creches locais. Então, no nosso governo, a questão da alimentação alimentar saudável terá prioridade, porque nós sempre trabalhamos o fundo de quintal, a horta comunitária, a alimentação sadia, a qualidade dos alimentos, e, para isso, nós temos experiência de quem sempre fez e vai continuar fazendo. Vamos juntar todas as pessoas, todas as comunidades que já têm essa experiência, vamos ampliar. Hoje, só temos 30 favelas que têm as suas hortas com segurança alimentar, já em desenvolvimento. Precisamos ampliar esse número, precisamos fomentar e dar condições para que as lideranças locais, né, se potencializem e desenvolvam, por exemplo, a pessoa que tem experiência com a agricultura, né, que vem de qualquer canto do Brasil, está lá na comunidade, ou até mesmo aqui os cariocas que têm experiência com a questão da agricultura. Esse será um gerador de experiências, um multiplicador para aquela localidade, para aquela região, e tudo isso em convênio com a prefeitura. Sim, nós temos que oficializar. Oi, Suede. Acho que já passou do tempo. Vamos continuar, tá bom? Então, próximo candidato a responder pergunta nesse segundo bloco. A próxima candidata, Clarissa Garotinho, vai responder pergunta... Opa! Pergunta a ser feita pela Zoraide Gomes, Cris dos Prazeres, do Grupo PROA, Projeto de Reciclação do Morro dos Prazeres, sobre o tema de resíduos sólidos. Cris, você precisa abrir o seu microfone e a sua câmera.
Podemos também passar para outra pessoa fazer essa pergunta e, quando a Cris puder, a gente retorna. Tudo bem? Então tá, vamos lá. Vamos passar outra pergunta para a candidata Clarissa Garotinho. Vai ser o Bruno Almeida. Vai ser uma pergunta que já foi colocada, tá? Que algumas pessoas vão responder uma pergunta 2 vezes. Dessa vez vai ser o Bruno Almeida, do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, do tema Memória e Cultura. Bruno. Oi, boa noite. Me escutam bem? Tá ok. Repetindo a pergunta, né? Não é mistério, né, que a maioria dos elementos valorizados da cultura carioca, seja por nós mesmos, por turistas ou pelo mundo, são nascidos, cultivados ou preservados em nossas favelas, né? Reconhecendo que quem deve estar na condução integral de projetos de memória e cultura são as pessoas às quais a memória e cultura pertence. De que forma você propõe reconhecer, promover, fortalecer e garantir a continuidade de projetos de cultura e memória das favelas, quilombos e periferias da cidade? Obrigado. Oi, já posso responder? Ótimo, pode. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que a cultura ela é fundamental para o desenvolvimento, né, de todo ser humano. O meu vice é uma pessoa muito ligada à cultura, Jorge Coutinho, né, um artista, um cineasta, um radialista, um homem que já presidiu o Sindicato de Artistas durante 4 mandatos, uma pessoa muito ligada também ao movimento negro, defensor, né, dos direitos da população negra. Então, esse é um tema muito importante, né, para a nossa campanha, que está bem abordado no nosso programa de governo. Antes de falar especificamente da favela, eu sei que muita gente já prometeu, mas não saiu do papel. Então, eu quero me comprometer aqui a gente dar continuidade ao projeto do Museu a Céu Aberto sobre a Cultura Afro-Brasileira na Zona Portuária do Rio. A gente entende que isso é muito importante, vamos dar continuidade a esse projeto, que não passou de um projeto, está no papel e a gente quer tirar do papel. Bom, falando da cultura das favelas, eu acho que a gente tem que destinar, né, um percentual dos editais para que a gente possa fazer eventos de pequeno e médio porte dentro das comunidades. E esses eventos serem destinados, né, à cultura própria das comunidades, à cultura própria das favelas, também para a cultura, né, afrodescendente. A gente tem uma das melhores leis, né, de acesso à cultura através do ISS do país, né? A gente tem aí uma previsão de usar quase 60 milhões de reais no ano que vem. Então, é possível a gente reservar uma parcela desses recursos para fazer editais específicos. Acho que a gente também tem que ampliar, né, um pouco a questão da cultura dentro das escolas municipais. Isso é fundamental até para o desenvolvimento da criança como ser humano. Então, reforçar esse papel dentro das escolas municipais também é fundamental. No meu programa de governo, a gente também fala, né, de usar esses galpões que estão abandonados no entorno da Avenida Brasil, especialmente na região da Zona Norte. Já existe um projeto pronto para isso na prefeitura e o prefeito não quis dar continuidade, para a elaboração do NAU, que é o Núcleo de Arte Urbana, um espaço para jovens, principalmente, para celebrar a cultura dos artistas de rua, dos artistas de favela, com cursos, né, específicos para formação de produtores culturais, formação de arte em grafite, formação de DJ, formação da cultura própria urbana da favela e das comunidades. Acho também que a gente tem que melhorar a questão turística no Rio de Janeiro. Já estamos no fim, enfim, mas esse, como eu disse, é um tema muito caro. Se alguém quiser, é um tema muito caro a nós, né, importante para nós, e se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre esses e outros temas, eu deixo aqui o meu site, clarissaprefeita.com.br, onde você vai poder conhecer melhor as nossas propostas e o nosso programa de governo completo. Muito obrigada. Vamos lá. Próximo candidato a responder pergunta nesse segundo bloco será Luiz Lima. Pergunta será?
do Ailton Lopes, da Associação de Moradores do Trapicheiros, no tema Educação Ambiental. Ailton vai fazer pergunta para o Luiz Lima. Por favor. Ok, boa noite a todos, boa noite aos candidatos, boa noite aos internautas. Eu sou Ailton Gonçalves Lopes, segundo secretário da Comunidade Trapicheiros na Tijuca e faço parte da Rede de Favela Sustentável na Educação Ambiental. A educação ambiental é um instrumento importantíssimo para lidar com as diversas questões socioambientais existentes e que já intensificam com a pandemia. De que forma você pretende utilizar e potencializar os projetos e programas já existentes de educação socioambiental nas favelas, considerando seu potencial propositivo e resolutivo para as questões que abarcam seus territórios? Ailton, muito obrigado pela sua pergunta. A sua pergunta ela passa diretamente pela educação ambiental, higiene, conscientização de que as pessoas vivem em comunidade e de que todo o meio pertence a todos nós. O sentimento de cada um fazer a sua parte, no final, faz a diferença. Infelizmente, nós não temos uma coleta, embora os funcionários sejam muito dedicados. Ontem mesmo estava no centro da cidade conversando com um servidor da limpeza, da Conludo, mas essas coletas de lixo elas não são feitas prioritariamente nas comunidades carentes. Então, quando você passa no sábado, no domingo, numa comunidade, você vê muito lixo, e aquele lixo atrai mosquito, atrai outras possibilidades de transmissão de doenças. Mas aonde eu pretendo atuar, Ailton, é justamente com pessoas da comunidade que já realizam esses trabalhos para que façam parte do movimento do município do Rio de Janeiro, para que nós possamos trabalhar juntos e em conjunto. Assim como eu citei na minha primeira participação, na introdução do nosso debate, envolver secretarias junto à comunidade, não só do meio ambiente, mas a educacional também, a Secretaria de Saúde, para que a gente, junto com a comunidade, junto com a associação de moradores de cada comunidade, junto a uma ONG que já presta algum serviço para a gente poder desenvolver e cuidar da parte toda ambiental da comunidade, fazendo com que entre num ciclo vicioso e que a comunidade sinta orgulho, sinta prazer de viver naquele espaço. Quando a gente começa, na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês, a um ambiente na qual a pessoa se sinta orgulhosa de estar vivendo e ocupando aquele espaço com prazer. Então, a gente tem comunidades também perto do Complexo Lagunar, onde se tem muito lixo, onde o bueiro acumula muito lixo e a gente tem consequências através de enchentes, causando dano para o patrimônio do morador da comunidade. Então, a educação ambiental começa na escola. Isso eu não tenho dúvida, Ailton. E levando o papai e a mamãe para a escola, participando da escola. 30 segundos, candidato. Vai alcançar o nosso objetivo. 30 segundos, Tereza? Sim, 20 agora. Então, desculpa, eu pensei que tinha acabado. Ailton, então, concluindo, a gente levar primeiro para as escolas a educação ambiental através das crianças, envolvendo aquelas pessoas envolvidas junto com a comunidade escolar. Esse certamente será o primeiro passo. Muito obrigado, candidato. Opa, obrigada, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Será para o candidato Henrique Simonardi. A pergunta será feita pelo Adalberto Almeida, do Revolusolar Babilônia, que foi, inclusive, mencionado aqui mais cedo pelo candidato Bandeira de Mello, no tema energia solar. Adalberto, se puder só mexer a sua câmera para o lado. Melhorou aí? Perfeito, obrigada. Boa noite a todos vocês, candidatos e candidatas. Desligou o vídeo sem querer, Adalberto. Acho que alguém me ligou aqui sem
Só um minuto. Desculpa. Me chamo Adalberto Almeida, sou cofundador da Revolução Solar, sou o primeiro instalador de favela no Rio de Janeiro, em energia fotovoltaica. E agora segue a minha pergunta para o candidato. Em 2019, o Brasil ficou em 8º lugar no ranking dos países que mais geraram emprego em energia solar fotovoltaica no mundo. Enquanto isso, a Rio de Janeiro segue perdendo posições no ranking municipal de geração distribuída de solar. Candidato, qual a sua sugestão para retomar o protagonismo para a cidade de formar e gerar renda e emprego nas favelas do Rio de Janeiro? Conseguem ouvir? Bom, vamos lá. Sim. Uma pergunta muito interessante, companheiro. Eu queria dizer que a nossa proposta nesse sentido é muito simples, né? Esse boicote à energia solar que a gente tem no Rio de Janeiro e também no mundo inteiro, né? A gente teve aí países que estão tentando privatizar a energia do sol, proibir a energia solar, uma coisa que já tentaram fazer com a chuva também, né? Proibir a água da chuva. É um plano aí que favorece só as grandes empresas, né? Os grandes monopólios de energia. Aqui no Rio de Janeiro, para favorecer a Light, essa empresa aí que faz um verdadeiro escracho com a população do Rio de Janeiro, né? Faz cobrança indevida e entrega um péssimo serviço, né? A gente defende acabar com esses monopólios, né? Estatizar o sistema de energia, incentivar os conselhos populares dos bairros, por exemplo. Esse tipo de iniciativa que vocês fazem na Babilônia, a Revolução Solar, é justamente o tipo de iniciativa que o Partido da Causa Operária incentiva. É a organização dos trabalhadores, é a formação de conselhos populares, é a formação de conselhos de bairros, que tem autonomia para construir, né, para desenvolver e para reivindicar e, em última instância, administrar os bairros e a cidade. Então, nesse sentido, a gente é completamente contra qualquer tipo de intervenção dessas empresas aí, desses capitalistas do monopólio. A gente, pelo contrário, né, e aqui não é uma promessa de campanha, né, se o PCO for eleito, a gente vai lutar contra os monopólios, muito pelo contrário. O PCO, nesse momento, se encontra em último aí nas pesquisas eleitorais. A gente não está fazendo aqui uma campanha política para prometer nada se a gente for eleito. A gente está fazendo uma campanha política para divulgar o nosso programa, as reivindicações dos trabalhadores, para propagandear a questão do fora Bolsonaro, a questão de eleições democráticas, que a gente não está tendo nesse momento. Então, nesse sentido, a nossa proposta nesse momento é fortalecer os comitês populares, os comitês de bairros, é fortalecer esse tipo de iniciativa e lutar contra os monopólios aí, como, por exemplo, da Light, que é o principal obstáculo para o desenvolvimento da energia solar no Rio de Janeiro, assim como qualquer outro tipo de desenvolvimento por parte dos trabalhadores no Estado e no município, né? Essas empresas, esses monopólios, né, comunados aí com a prefeitura, são quem mantém as comunidades nessa situação de suburbanizada, situação que não tem saneamento, que não tem escola, que não tem saúde, né, que deixou as comunidades à míngua aí na pandemia, deixou o pessoal para morrer, falsificou os dados durante a pandemia, né, proibiu as atividades dos trabalhadores na pandemia, embora obrigou os trabalhadores a irem trabalhar, proibiu muitas atividades de lazeres e a polícia, por mais que tenha sido proibida de fazer operação, continuou sim fazendo operação. 30 segundos, candidato. Certo, obrigado. Então, nesse sentido, esse é o tipo de proposta que o partido defende, é acabar com esses monopólios e favorecer os conselhos populares, os conselhos de municípios, que lutem aí contra esses monopólios, pressionem o governo e que façam aí, tomam adiante a política de administração do município. É por isso que o pessoal está nas eleições. Obrigado, candidato. Obrigada. Opa, desculpa aí. Vamos lá. Então, vamos mais duas perguntas para os dois candidatos que ainda não responderam nesse segundo bloco, que é o Eduardo Bandeira de Mello e a Renata Souza. Agora eu vou selecionar a candidata que vai responder a próxima pergunta da Rede Favela Sustentável. Eduardo Bandeira de Mello. E a pergunta será sobre o tema educação ambiental. A pergunta vai ser feita pela Lidiane Santos, do Alfazendo, na Cidade de Deus. Lidiane. Estão me ouvindo?
Sim. Oi? Estão me ouvindo? Sim, tá ótimo, Lidiane. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Lidiane Santos, eu sou professora de Biologia e atuo no projeto de Educação Socioambiental Ecorrede do Alfazendo, Cidade de Deus. A minha pergunta também é sobre educação ambiental. A educação ambiental é um instrumento importantíssimo para lidar com diversas questões socioambientais existentes e que se intensificaram com a pandemia. De que forma você pretende utilizar e potencializar os projetos e programas já existentes de educação socioambiental nas favelas, considerando seu potencial propositivo e resolutivo para as questões que abarcam seus territórios? Lidiane, obrigado pela pergunta. Acho que todo mundo conhece, né, o compromisso da nossa candidatura, da Rede de Sustentabilidade, com a questão da educação, né, de uma maneira geral, lato sensu, né? Então, usando aqui os primeiros segundos para repetir, né, que nós vamos expandir a oferta de vagas em creches públicas, que tem tudo a ver com a questão das favelas, para pelo menos 60% das crianças de 0 a 3 anos, vamos universalizar o atendimento à pré-escola, garantir a alfabetização de todas as crianças até o fim do primeiro ano do ensino fundamental, expandir as escolas em tempo integral para 60% da demanda. Com relação especificamente à educação ambiental, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a educação ambiental vai ter que estar presente no currículo de 100% dos alunos. Todo mundo, desde o início, desde bem criancinha, né, até a 9ª série, né, onde termina aqui a competência da prefeitura, todo mundo vai ter que lidar e ser educado de maneira correta quanto a questões ambientais. Inclusive, né, quando na merenda escolar, que a gente vai privilegiar alimentação orgânica, o menino estiver lá comendo, ele vai ter que ser orientado de quais são os benefícios da alimentação orgânica e por que ele está recebendo aquele tipo de comida. Então, por isso que a gente vai desburocratizar, né, estender e aprimorar esses programas existentes da prefeitura, como Hortas Cariocas. E nós vamos ter também que investir na capacitação de todo o corpo docente das escolas municipais, né, para que eles possam entender, né, e dialogar com questões ambientais fundamentais para o futuro dos seus alunos. Tudo que a gente aprende com os nossos professores. Então, questões, por exemplo, como mudanças climáticas, né, acho que você pode ensinar essa questão das mudanças climáticas desde muito cedo. É só a questão do enfoque que você vai dar, que a mudança climática é uma questão que as crianças estão vivenciando. Então, quando começa aquele calor intenso, né, ou as questões de calamidades provocadas pela mudança climática, né, que vão se tornar cada vez mais frequentes, né, e são essas crianças que estão agora no ensino fundamental que vão sofrer na hora que a temperatura crescer a ponto da gente começar a sentir os efeitos, né, da mudança climática se não forem mitigados. Então, educação ambiental é absolutamente fundamental, né, e a Rede Favela Sustentabilidade pode contar comigo. Obrigada, candidato. Obrigada, candidato. Beleza. Então, a gente vai passar agora para a última pergunta, última candidata. Só que tem 2 perguntas que não foram respondidas, né? Entre as que a gente enviou. Uma delas é de resíduos sólidos, então eu vou até sugerir, quem puder depois no fala final, de tentarem abordar esse tema mais à frente. Porque agora, entre os que ficaram as perguntas, enfim, a última selecionada, Renata Souza, para apresentar sua resposta, e a pergunta entre os integrantes da rede que estão presentes aqui na sala vai ficar agora com o Otávio Alves Barros, da cooperativa Vale Encantado, sobre esse tema do saneamento básico. Boa noite a todos os candidatos. Meu nome é Otávio Alves Barros, sou morador do Vale Encantado. A minha pergunta é o seguinte: de 4 em 4 anos, somos colocados à frente de propostas que não abarcam a demanda das favelas por acesso universal à água potável e esgoto sanitário. A pandemia apenas evidenciou
o descaso em relação ao saneamento básico, já que, ao mesmo tempo em que a Organização Mundial da Saúde recomendava a lavagem das mãos, milhares de cariocas ficaram com torneiras vazias. De que forma você propõe a universalização de acesso à água potável e esgotamento sanitário nas favelas, levando em consideração que, para atender favelas consolidadas ou afastadas, teremos que nos dedicar a estudar e implementar tecnologias e metodologias novas adequadas. Qual é a sua proposta para realizar o saneamento básico nas favelas? Obrigada, Otávio, pela pergunta. A gente teve aqui perguntas que passaram por memória, segurança alimentar, educação ambiental, economia solidária, resíduos sólidos, que ficou faltando responder, mas a gente entende o saneamento básico como algo central nas favelas e nas periferias. Teve candidato aqui que falou que votou a favor pelo marco legal do saneamento. Votar a favor pelo marco legal significa que essa pessoa quer que o saneamento básico seja privatizado, algo que nós somos completamente contra. Afinal de contas, a gente quer que as pessoas tenham acesso, mas que o valor pago por esse serviço seja algo acessível a todos aqueles e aquelas. A gente tem uma realidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por exemplo, de a privatização do saneamento da água em parte da Zona Oeste, que, por exemplo, tinha lá no contrato de concessão assinado pelo Eduardo Paes e mantido pelo Crivella, justamente que esse serviço não seria oferecido a áreas não urbanizadas. Isso significa que as favelas estariam de fora desse processo. Ou seja, quando a gente está falando de saneamento básico como algo preventivo de saúde pública, a gente está dizendo também o quanto que é importante que a favela e a periferia possa ter essencialmente esse serviço, acesso à água. A gente viu, em plena pandemia, toda uma situação de falta d'água nas favelas e periferias. A gente viu também o quanto que isso prejudicou não só a higienização, a sanitarização de muitas favelas, como isso pode sim ter causado aí a maior proliferação do coronavírus. Então, nesse sentido, a gente defende o saneamento básico público e a qualidade da água, água limpa, que possa sim ter referência naquilo que é mais fundamental para a dignidade humana, que é acesso à água limpa, e que a nossa população possa ser reconhecida nesse sentido como agentes possibilitando que esse saneamento básico tenha uma construção a partir dos territórios e a geração de emprego e renda para essas pessoas na favela e na periferia. Por isso, toda a estruturação que está no nosso programa de governo é que essas obras de saneamento básico sejam feitas pelos próprios moradores da área, reconhecendo aí a prefeitura como esse lugar de geração de emprego e renda a partir de uma obra estrutural de saneamento básico, que é importante e fundamental. Então, nesse sentido, garantir aqui o direito à água potável, o direito a um saneamento digno, porque isso é prevenção de saúde pública. Essa é a nossa proposta. Quem quiser ler mais está em www.renatasouza50.com.br. Obrigada, candidata. Então, eu vou agora passar para o último bloco, mas antes eu queria fazer só um comentário aqui, que como 3 candidatos não vieram, que haviam confirmado, né? A Marta Rocha, a Benedita da Silva e a Glória Heloísa, a gente tem alguns membros da rede que teriam lido perguntas, né? E uma pergunta ficou fora e o outro membro teria lido, que seria o Luiz Cassiano, né? Do projeto Teto Verde. Aí eu queria rapidamente só chamar o Luiz Cassiano, perguntar se, Luiz, você não leria antes desse último bloco, caso alguém queira refletir sobre essa pergunta nos seus comentários finais, se Luiz não poderia ler uma pergunta diferente daquela, Luiz, que você havia planejado, que eu posso mostrar na tela e talvez você, não sei se você consegue visualizar. Vamos só fazer uma tentativa aqui.
Pode se apresentar, Luiz? Oi, tudo bem? Sou Luiz Cassiano, do Teto Verde Favela, estou aqui na comunidade do Arará, Benfica, e estou preparado aí para perguntar essa pergunta, para perguntar aí para o candidato, por favor. Bem, vamos à pergunta. Para quem é, Tereza, por favor? Um momento que a Tereza vai chegar na pergunta sobre resíduos sólidos, que é a pergunta que faltou fazer. Ah, tá. E não será respondida por nenhum candidato agora, neste momento. Porque não tem mais tempo, mas eles são convidados a falarem sobre isso na última parte. Bom, então beleza. Bem, no Rio de Janeiro, o município paga 1 bilhão e 300 milhões para recolher os resíduos municipais todo ano, já que cerca de 54% do nosso lixo é orgânico. Isso corresponde a mais de 600 milhões para recolher resíduos orgânicos e aterrar, perdendo dinheiro e fonte de matéria-prima para hortas e enchendo nossas ruas de caminhões. E, além disso, o resíduo orgânico parado na lata do lixo e na rua atrai insetos, ratos e coloca a saúde da população em risco. Os resíduos orgânicos podem ser trabalhados na escola como potência para a educação ambiental, em hortas, mostrando o ciclo da produção do alimento, da semente ao adubo. Não é lixo e talvez nem devemos falar em resíduo, pois é renda que estamos perdendo porque não temos competência para separar. E por falta de incentivo, qual a sua proposta para o reaproveitamento de orgânicos e inorgânicos na cidade do Rio de Janeiro e como fará para que os resíduos se tornem um gerador de renda nos territórios, garantindo matéria-prima e fonte de emprego local? Obrigada, Cassiano. Então, vamos lá. Agora vamos começar o terceiro bloco, o último bloco, onde cada candidato, candidata será convidada a falar um minuto final. Pode refletir sobre essa pergunta ou, enfim, colocar da forma que preferem suas considerações finais aqui para a Rede Favela Sustentável. Vou, então, chamar primeiro ou primeira candidata. Suede Aidar. 1 minuto. Obrigada, Tereza. Obrigada à Rede Sustentabilidade. Um abraço aí a todos os nossos colegas, que participaram desse brilhante encontro. Sou fundadora do Partido da Mulher Brasileira, sou quilombola. O Partido da Mulher Brasileira é um partido ficha limpa, com as propostas que é diferente de todos esses que estão aí. Nós temos um programa de governo do povo para o povo, temos experiência, pessoas geradoras de conteúdos que estamos juntos nessa caminhada. Vote 35, vote Suede, muito obrigada aos nossos internautas. Nós temos até aí o dia 15 de novembro para você, eleitor, conhecer um pouco das nossas propostas, conhecer o Partido Ficha Limpa PMB. Muito obrigada, Suede. Vamos lá, próximo candidato ou candidata a falar. Henrique Simonardi. 1 minuto. Bom, queria mais uma vez agradecer aqui a oportunidade e agora ressaltar a principal questão que tem que ser dita aqui nessas eleições. A gente vive num Brasil meio a um golpe de Estado, A gente não superou a experiência do golpe que a gente tem sofrido aí pela extrema-direita, que foi o que tirou a presidenta Dilma, que fraudou as eleições de 2018, permitindo ao Bolsonaro de assumir, e essas eleições aqui ainda são marcadas por esse golpe. A gente está enfrentando uma eleição extremamente antidemocrática e o papel da esquerda nesse momento, o principal papel dos trabalhadores é se organizar, pedir pelo fora Bolsonaro, pedir por novas eleições,
com o direito do Lula de ser candidato, da gente se organizar sabendo que somente o povo se organizando, fazendo conselhos populares, conselhos de trabalhadores, indo às ruas e reivindicando, a gente vai poder enfrentar o governo Bolsonaro, enfrentar esse governo que favorece essa pandemia e superar aí o programa imperialista aí de golpe no Brasil e na América Latina. Muito obrigado. O PSOL lança candidato a 80 cidades e 20 capitais com esse plano de governo para chamar a população a se organizar e enfrentar a extrema-direita contra o golpe, contra o governo Bolsonaro. Obrigada, candidato. Agora, terceiro a colocar suas considerações finais será Clarissa Garotinho. 1 minuto. Muito obrigada, Rede Favela Sustentável, pelo convite para estar aqui participando desse debate. Acabando. Esses são temas... Acabando. Tem alguém falando aí, se puder voltar meu tempo. Esses são temas realmente importantes, né? Boa parte da nossa cidade é formada por favelas e a gente tem, sim, que discutir o desenvolvimento sustentável dessas favelas, a geração de emprego dentro das comunidades carentes, a organização de cooperativas de trabalho. O período de pós-pandemia é um período que a gente precisa se reorganizar. Muitas empresas fecharam as portas definitivamente. A maior parte das pessoas prejudicadas são moradoras de favelas, de comunidades da nossa cidade, e nós precisamos gerar um amplo programa de cooperativa para gerar trabalho e renda na comunidade. Eu fico muito preocupada quando as pessoas querem fazer palanque presidencial numa campanha tão importante como essa, uma campanha onde a cadeira do prefeito é a cadeira do diálogo, é a cadeira da parceria, porque não existe outra forma da gente tirar o rio do buraco a não ser através do diálogo e da parceria. Meu número é 90, meu nome é Clarissa, e no dia 15 de novembro está nas suas mãos a oportunidade de construir uma nova história para a nossa cidade. Eu espero... Muito obrigada, candidata. Vamos passar agora para a próxima. Renata Souza. Espera aí. O meu vídeo travou de novo, gente. Desculpem aí. Vamos lá. Então, eu fiz a seleção aqui da Renata Souza. 1 minuto, candidata. Bom, gente, quero agradecer aí a Rede Sustentável, também agradecer a CONCAT por esse momento, esse diálogo fraterno e importante com as favelas do Rio de Janeiro. É claro, eu sou cria da favela e senti na pele o que é não ter saneamento básico, não ter coleta de lixo seletiva, não ter acesso a uma educação de qualidade que pudesse gerar aí toda uma oportunização para a nossa juventude preta, pobre e favelada. E, nesse sentido, quando a gente apresenta o nosso programa, é justamente para entender a favela enquanto cidade. E é isso que defendemos. Defendemos também que vocês não possam cair no canto dessas pessoas que já estiveram no poder e querem retomar o poder justamente para continuar negligenciando a possibilidade que a favela tem. A favela é potência e defendemos a favela como cidade para todos aqueles e aquelas que acreditam na mudança. Vote Renata Souza 50, porque nós somos a mudança. Obrigada, candidata. Vou passar agora palavras finais do próximo candidato ou candidata. Opa, dá para ver carinho aí do lado de fora da caixinha. Vamos lá. Opa, agora é o Luiz Lima. Suas considerações finais. 1 minuto, Luiz. Tereza, obrigado pelo convite, obrigado à Favela Rede Sustentável, obrigado a todos os candidatos presentes. E eu gostaria aqui, eu ouvi bastante, a gente tem que ter um diálogo de construção, as pautas para o município, a gente precisa resolver problemas sérios do nosso município, mas eu não poderia deixar de dizer que não teve golpe, não. A eleição foi ganha na urna, de forma muito transparente. E dizer para o Luiz, aí do Teto Verde Favela, que o lixo é o novo petróleo, o lixo é oportunidade de geração de renda, é oportunidade de fonte de energia, é oportunidade de reciclagem e é uma oportunidade para a gente começar com cooperativismo nas favelas, a gente começar a oportunidade para as pessoas. Ouvi também que quem é a favor do marco do saneamento, a gente tem que fazer diferente
para buscar resultados diferentes, não fazer do mesmo e ter os mesmos resultados. Eu tenho certeza que esse marco regulatório vai trazer uma melhor qualidade de vida, para começando pela privatização do SEDAI. Opa, desculpa aí todos, temos os tempos limitados mesmo, e agora vamos passar agora para as palavras finais do candidato Ciro Garcia. 1 minuto. Bom, eu queria agradecer à Rede Favela Sustentável, a você, Tereza, inclusive em relação à questão que você colocou dos resíduos sólidos. A nossa proposta é a municipalização de todas essas cooperativas, dar dignidade ao coletor de resíduo sólido, dando direitos trabalhistas, equipamentos de proteção individual, porque é um trabalho precarizado e insalubre. Bom, quero me dirigir, insistir que nós vamos fazer um plano de obras públicas, nos apoiando, inclusive, na mão de obra disponível nas favelas, para fazer as obras que se fizerem necessárias, saneamento básico, creches, a questão de escolas, questão de clínicas de família, hospitais, tudo que for necessário. E quero deixar bem claro que nós estamos apresentando aqui para os trabalhadores e trabalhadoras do Rio de Janeiro uma alternativa socialista, uma alternativa de ruptura com tudo isso que está aí. Nós estamos propondo que os ricos paguem pela crise e que nós possamos ter no Rio de Janeiro uma gestão da prefeitura que faça com que aqueles que constroem as riquezas dessa cidade, que são os trabalhadores e trabalhadoras, possam gerir essa riqueza através de... Opa! Novamente, gente, sinto muito aos que foram cortados em algum momento. A gente teve que ser muito rígido para ser igual com todo mundo em termos do tempo. Agora eu vou passar a palavra para as considerações finais do candidato Eduardo Bandeira de Mello. 1 minuto, candidato. Obrigado, Tereza. Queria começar respondendo aí ao Luiz Cassiano do Arará. Luiz Cassiano, essa é uma questão seríssima. A gente tem que reduzir a produção de resíduos sólidos, não só por questões ambientais, mas também porque eles são oportunidade de trabalho e geração de renda. Nós temos que implantar iniciativas de economia circular no Rio, né, de forma a reduzir a quantidade de resíduos gerados e, inclusive, por conta do aterro de Seropédica, que está com a sua validade prevista para 2026. Oficina de madeira sustentável na Conlurb e aproveitamento energético dos resíduos do esgoto. Terminar dizendo que o Rio de Janeiro é uma cidade desigual e decadente. E nós temos soluções, e essa decadência, essa desigualdade se reflete nas favelas. Nós temos solução para isso. O livro Maravilhosa para Todos aqui, que está disponível, apresenta essas soluções, bandeira18.com.br. Grande abraço. Obrigada, candidato. Ok, agora vamos passar para o candidato final. Suas considerações finais, Fred Luiz, 1 minuto. Obrigado, Tereza. Obrigado à Rede Sustentabilidade. Belo evento, falando de uma coisa que é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Eu quero lamentar as ausências, né, num processo absolutamente antidemocrático, desses mesmos políticos e partidos de sempre que vêm degradando, ano após ano, mandato após mandato, a cidade do Rio de Janeiro. Eu vou fazer lives diárias a partir da segunda-feira, ao meio-dia, e estou convidando todo mundo que quiser participar para debater, para poder esclarecer melhor. Todo dia, ao meio-dia, a partir da segunda-feira, nas minhas redes sociais, sou Fred Luz. O Rio de Janeiro tem jeito, sim. Sustentabilidade é importante, a questão de segurança é importante, saúde e educação são super importantes para desenvolver negócios. Sou Fred Luz, do Partido Novo 30. Boa noite e muito obrigado a todos. Muito obrigada, candidato. Então, agora a gente vai encerrar o nosso evento. Eu vou só dar umas palavras finais aqui de agradecimento e a gente pode tirar uma foto de quem está aqui na sala, que ainda, enfim, que tiver com o vídeo desligado, para marcar esse momento.
né? Obrigada aos 8 candidatos que participaram do debate hoje à noite e a todo o nosso público aqui no Zoom e no Facebook. Lembrando que amanhã o vídeo vai ficar disponível logo de manhã cedo no YouTube da Rede Favela Sustentável, tv.favelasustentável.org. Para nós foi uma grande oportunidade de diálogo, né? Esperamos que este debate tenha ajudado a você, né, conhecer as propostas dos prefeitáveis nessas eleições municipais para a cidade do Rio de Janeiro. Por favor, não esqueçam de preencher uma avaliação que a gente vai passar aqui pelas redes sociais e pelo chat do Zoom. Para quem tiver mais interesse em conhecer a rede, quiser comentar sobre o debate, o que acharam, primeira vez que a gente faz isso, então gostaríamos de ouvir de vocês o que acharam, né? E, por fim, queremos aproveitar para agradecer os 60 membros e toda a Rede Favela Sustentável, todos os grupos de trabalho, né, que se organizaram em torno desse evento de hoje, toda a equipe organizadora para a realização do debate. Lembrando que a Carta Compromisso da Rede, a gente realmente espera que todo mundo leia essa carta, olhem, dialoguem com ela, a gente vai procurar os vereadores também para assinarem, a gente vai passar essa carta para outros municípios do estado que queiram, enfim, os movimentos locais queiram revisar e pensar uma carta para o seu município. Então, esperamos que todos engajem com a Carta Compromisso da Rede. Qualquer questão, podem entrar em contato com a gente também pelo site. E vamos lá. Então, quem puder abrir, por favor, seu vídeo para a gente tirar uma foto do público, esse público lindo que está aqui com a gente hoje. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Opa, peraí. Mais uma, porque tem muita gente aqui linda na sala. Vamos pegar todo mundo. 1, 2, 3 e já. E, por final, mais uma foto para capturar todos. 1, 2, 3 e... Que beleza! Obrigada, gente. Nossos agradecimentos. Quem quiser entrar em contato, enfim, fiquem em contato com a gente. Estamos aqui para isso. Eu acho que eu não sei se tem como abrir os microfones de todo mundo, mas agora, quem quiser abrir o microfone, é um bom momento, podem se despedir. Boa noite a todos, parabéns a cada candidato aí. Obrigada, gente. Boa noite, parabéns pelo debate. Beijo. Boa noite, abraço a todos. Pessoal. Já estou concordando com toda a carta compromisso. Renata 50. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Emília. Fica com Deus. Boa noite. Vamos na luta pela democracia, pelo Rio, por um Rio de Janeiro melhor. Saudações. Boa noite. Resíduos sólidos. Parabéns aos organizadores da Rede Favela Sustentável. Obrigado, gente. Saudações comunitárias. Tamo junto, gente. Não, para mim deu para ver. Pessoal, a gente vai encerrar a live agora. Obrigada a todos que participaram. 12 candidatos aí.